Mais um episódio do Fala aí SESMAC. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, né? Com certeza. Educação à distância, tecnologias, inovação, ensino superior, né? O que é que as tecnologias vêm fazendo para transformar a educação, torná-la mais acessível e flexível para estudantes. E, é claro, quem também vai falar um pouquinho como é que o SESMAC, né, traz essa modalidade aí para todos os estudantes que têm esse desejo de fazer a educação à distância. Exatamente. Hoje, né, trouxemos dois especialistas, né, no assunto, o professor Djalma, o professor Alberto, conhecido como Betinho. Não tem como, vai ser Betinho mesmo. Que estão levando aí o nome do SESMAC, né, no EAD. E que também vai trazer, né, explicações sobre o que é essa modalidade, que na verdade existiam e cada vez menos, né, está existindo estigmas com relação à sua eficiência, né, o seu alcance. E eu gostaria, né, Águida, que vocês se apresentassem. Ok, boa tarde, bom Pode dia, ser boa bom noite. dia, boa tarde, boa Quem noite. estiver assistindo em qualquer horário. É uma alegria aqui receber o convite de vocês para falar um pouco sobre educação à distância e falar de educação à distância mediada por tecnologias, né, que é um desafio bastante maior quando se fala. Né? Ensino superior já é uma dificuldade muito grande para se operar, uma responsabilidade muito grande. Quando a gente fala de educação superior mediada por tecnologias, essa responsabilidade ainda se torna ainda mais superlativa. Bom, eu sou o professor Djalma Bassoli, tenho uma experiência profissional no ensino superior aí de mais de 30 anos, 33 anos ao todo. Na educação à distância, mais propriamente, já atuo há 22 anos, então conheço essa trajetória da educação à distância já há bastante tempo no Brasil. E tenho a formação clássica dos professores universitários, né? Fiz minhas especializações, meu mestrado, meu doutorado, e minha formação é na área de saúde. Então, eu sou um profissional da área de fisioterapia, e que me tornei um especialista em educação mediada por tecnologia. E também sou licenciado, também tenho licenciatura em biologia. Então, consigo falar desde do olhar do bacharel e do olhar do licenciado para a educação superior à distância e falar sobre educação superior de modo geral. Então, a satisfação está na presença de vocês e do meu amigo professor Alberto. Bem, boa tarde, boa noite, bom dia. Qualquer hora. É uma satisfação muito grande participar aqui com vocês do Fala aí SESMAC. Bem, eu já tenho um pouco menos tempo do que o professor Djalma na área, mas eu tenho mais de 12 anos já na educação superior. Desses 12 anos, já quase 5 anos na educação à distância, aprendendo muito com o professor Djalma, com sua expertise, enfim. E aí a gente vem transformando, graças a Deus, cada vez mais a educação à distância no estado das Alagoas, que essa é a nossa principal meta. A minha graduação, já sou mais da área da gestão, eu sou administrador com ênfase em marketing, sou egresso do SESMAC em assessoria de comunicação e marketing na turma de pós-graduação e mestre em ciências da comunicação pela Universidade Fernando Pessoa, lá de Porto, Portugal. E estamos aí trabalhando, fazendo com que a educação à distância cada vez mais, que é o futuro desse Brasil, a gente sabe disso, e do mundo, como não, que cada vez mais os alunos se interessem e que tem menos tempo para estar dentro de sala de aula, procure educação à distância para fazer o seu curso superior. Perfeito, sejam bem-vindos, né? E a gente não se apresentou, né, João? É verdade. Eu sou Águida Feitosa. João Sampaio. E a gente vai dar o início. Para iniciar, a gente vamos definir, vamos dizer, como é que poderia definir a educação à distância? Rapidamente. A educação à distância ela é recente no Brasil, né? Então, assim, no ensino superior, pelo menos. Ela nasceu pela legislação em 1986, né? 1996. Mas o primeiro projeto foi em 2000. Primeira instituição, primeiro curso brasileiro de ensino superior à distância foi na Universidade Federal do Mato Grosso.
E foi no ano de 2000. Então, quando a gente fala de uma educação presencial centenária, quando a gente fala de educação à distância ter apenas 20 e poucos anos, é um trajeto ainda bem pouco grande o suficiente para a gente conhecer. E tem-se muita informação, né, distorcida do que é EAD. Na verdade, a educação à distância é uma educação superior, onde deve ter professores e alunos dentro de um espaço de conhecimento sendo ministrado dentro de uma instituição de ensino, que deve ser credenciada pelo Ministério para atuar nesse nível, e que ela pode ser feita em tempos e lugares diversos. O que significa isso? O aluno pode estar cursando um curso em educação à distância numa determinada cidade distante de onde é a cidade credenciada, do polo dele, e fazendo isso no horário da noite, por exemplo. Já outro estudante que trabalha durante o período noturno vai fazer isso à tarde. Ou gente que tem uma agenda um pouco mais complicada pode fazer isso no final de semana. Ou seja, surgiu para ser uma grande alternativa para aquelas pessoas que não têm possibilidade de tempo estudar, mesmo, né? E muitas vezes até acesso, né? E conciliar seus também. horários, né? E de estar presencialmente, né? Que é importante isso. Você está na sua casa, você está no seu trabalho, você utiliza o celular, você utiliza o seu tablet, ou seja, são N formas de que você consiga adquirir essa educação. E tem um detalhe que você diz, não é todo lugar que tem uma universidade, que tem uma faculdade, Exato. que tem um banco universitário disponível. Exatamente. Então você tem uma possibilidade pela educação à distância de gerar uma interiorização da educação para todos os locais Por isso que a do gente fala da Brasil. questão da flexibilidade e acessibilidade, né? Que Acessibilidade. o EAD traz. Hoje é uma realidade, a primeira que eu citei, muito comum, por exemplo, na nossa capital aqui em Maceió. Tem muita gente aqui que tem acesso ao banco universitário, mas não tem tempo, não pode se deslocar todo dia no mesmo horário para estar dentro da universidade. Então ele pode sim e vai usar sim a educação à distância como uma via acessível para isso. Mas nós temos cidades do interior, por exemplo, que não tem esse banco universitário lá disponível. Então a única alternativa para ele, e graças a Deus ela existe, seria a educação à distância. Então assim, é uma possibilidade de democratizar o ensino superior de um modo bastante eficiente, que veio a partir dessa iniciativa que tem pouco mais de 20 anos no Brasil. E o próprio ensino superior, ele sofreu o ensino e o conhecimento, né? A busca do conhecimento, ela sofreu modificações incríveis, né? De possibilidades. Quer dizer, cada vez mais o protagonista do seu conhecimento é o aluno, né? Aquele que vai buscar, que escolhe aonde vai fazer suas pesquisas, né? Que já mudou muito, né? E nesse contexto do EAD, isso também acontece muito fortemente, né? Eu digo muito que a males que vem para bem. A pandemia ele veio para poder nos ensinar isso. Acho que Né? todo mundo teve que se adaptar, né? Exato. A gente não teve nem tempo de estudar para poder se adaptar. Então, ela veio, os alunos tiveram que estar em casa, as universidades não podiam parar e tudo teria que ser mediado através da tecnologia. E isso aí só enalteceu ainda mais a importância do EAD no cenário mundial, entendeu? As pessoas passaram a ver, não, tem sim condições de aprender, você tem sim condições de estudar através da tecnologia na sua casa, seja no seu final de semana, seja na madrugada, que o professor já me esqueceu até da madrugada, porque muitos alunos estudam na madrugada. É verdade. Né? E assim, e você ter um acompanhamento periódico com o professor, que isso que é importante, né? Eu acho que você tocou num ponto tão importante, porque assim, muitas pessoas, eu vou usar essa palavra, talvez vocês possam me corrigir, preconceito, né, com a formação EAD. E essa questão, eu acho que a pandemia, né, no momento que teve que acelerar muitas coisas, então acho que todas as instituições de ensino, desde o fundamental até o ensino superior, tiveram que buscar alternativas para que não parasse. Né? Para que o mundo não parasse, que as pessoas continuassem aprendendo, estudando e tudo mais. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão da credibilidade da educação à distância, que eu acho que você já trouxe muito isso aí, mostrando que existe, né, a questão do conteúdo lá, tem uma pessoa no acompanhamento dessa pessoa que está em formação, que não é um curso qualquer que você vai lá, assistiu e acabou-se. O aluno não é jogado para estudar, e aí eu peço até licença ao professor Djalma para explicar um pouco sobre isso, né? Existe toda uma estrutura de pessoas para poder atender esse aluno, que vai desde um tutor
né, de cursos, desde do professor tutor, né, até mesmo aos professores. Então, isso aí mostra de que a gente se preocupa individualmente, assim como no presencial. Perfeito. Então, essa é a preocupação. É a formação daquele aluno, é mostrar que ele, a partir daquele momento que ele escolheu o ensino à distância, ele não é mais um aluno do ensino à distância. Ele é um aluno que a gente se preocupa, que a gente vai estar sempre junto com ele até o término do seu curso. Ou seja, que a instituição tem essa preocupação com a formação. E o próprio, né, eu acredito que o professor Djalma vai falar sobre isso, né, a própria avaliação do Ministério da Educação, né, o chamado ENAD, desculpe, ele mostra que não existe tanta diferença e às vezes até o resultado da educação à distância é superior em algumas situações, né? Aí vou pedir desculpa novamente, porque aí o sorriso já veio no meu rosto, né? Porque, agora eu vou, agora eu vou mostrar, né? E vou carimbar, né? Isso aí mostra, nós temos, enquanto eu estava como coordenador do curso de logística do SESMAC, nós obtivemos a nota máxima, nota 5 no ENAD. O curso de logística do Centro Universitário SESMAC é considerado o melhor curso de logística do Brasil, entre as universidades, como é que se diz? Presenciais e à distância. Então, perfeito. Nós temos o melhor, e parabéns, né? E parabéns. Prova isso, né? Que tem condições de você estudar à distância. Vamos tem dizer assim, condição, a prova do Ministério da Educação, né? Dos alunos. E é a prova feita pelo aluno. Né? Esse é o teste final da qualidade da avaliação. Eu gostaria de recuperar a informação que você solicitou lá um pouquinho atrás, João, que é a seguinte: a forma de ensinar, né, ou de fazer educação, como eu prefiro dizer, mudou, se transformou radicalmente. Se a gente for pensar no período colonial do Brasil, o que acontecia? A gente tinha algumas pessoas que elas iam para a Europa, ter lá a sua formação na Europa, e aí esse conhecimento vinha dentro de um baú. Vinha dentro de um baú, ele trazia todos os livros possíveis e esse livro era apresentado à comunidade educativa de uma forma tradicional. Olha, eu vou aqui explicar, demonstrar como é que esse conteúdo para você, né, o aluno. Então, essa era a forma tradicional. E até bem pouco tempo, na minha formação, eu nasci na universidade em 1986, então sou da década de 80. A educação ainda era assim. A gente ia para a escola, para a faculdade, e a faculdade tinha muito essa característica. O advento da internet muda tudo. Muda tudo. Então, assim, a educação à distância já existia antes da internet, né? A minha mãe estudou corte costura. Cabeleireiro, não, cabeleireiro, ela já era costureira. Cabeleireiro por livros do Instituto Universal Brasileiro. Ela tinha dezenas de livros. E que eu ficava folheando lá. Ela aprendeu a cortar cabelo e a gente foi cobaia da minha mãe. E aí deu certo. Ela cortava o cabelo super bem. Deu os erros lá, mas ela... os erros são a prática, o teste que faz, né? Na época eram cursos técnicos, não eram cursos superiores. Né? Então, mas já existia a educação à distância. Quem é mais antigo também vai lembrar que até nos gibis existiam as propagandas dos cursos à distância do Instituto Universal Brasileiro, do Instituto Monitor. Eu não me acho tão antiga, não, mas eu lembro. É porque você tem alguns livros antigos. Então, assim, mudou radicalmente. E a internet deu acesso a um volume de conteúdo que a gente não fazia ideia que podia ser gerado em tamanha proporção. Então, hoje, a universidade não tem mais esse papel de ser aquele que vai na frente do quadro negro, que vai na frente da sala de aula para apresentar conteúdo. Os conteúdos já existem. As informações já estão, né, na palma da mão deles, não né? É mais o detentor. Não. Que agora o papel da mediação da universidade é dizer para esse sujeito que hoje está no banco da universidade, quer seja virtual, quer seja presencial, o que fazer com essa quantidade de informação para você transformar a sua atuação profissional, o seu fazer profissional, as suas competências profissionais e socioemocionais, para que isso faça a diferença. Então, você veja, o papel e a responsabilidade da universidade se transformam radicalmente ao longo do tempo.
E aí, pegando também o gancho da pandemia, só foi possível não estagnar as atividades educativas porque o Brasil já tinha uma condição já acumulada de conhecimento para gerar educação à distância, e isso permitiu a educação presencial se transformar no que a gente passou a chamar de educação remota. Né? Que foi simplesmente ligar uma câmera e o professor falar para essa câmera. E ele, como bem disse o Betinho, não tinha tanta intimidade, mas ele adquiriu isso muito rapidamente. O professor é um camaleão. O professor fez coisas que são gigantes para o tempo de reação que ele tinha para fazer isso. E retomando agora essa última fala aí, e não sendo muito alongado, a questão do ENAD, ele é um balizador fundamental para a educação superior brasileira. Né? Porque ela é feita independente do aluno de qualquer região do país. Ou seja, o mesmo aluno que está hoje aqui na região Nordeste, que está aqui em Maceió, que está aqui no SESMAC, faz a mesma prova que um aluno que está num curso presencial lá no Rio Grande do Sul. Então, o aluno à distância de logística, que teve nota 5, fez a mesma prova que um aluno de logística fez no Sul, no Sudeste, no Norte e no Centro-Oeste. A mesma prova, presencial ou à distância. É o mesmo conteúdo que é exigido dele. Ou seja, o Ministério vai apresentar para a comunidade o seguinte: olha, eu tenho uma prova que vai medir o seu conhecimento, que é uma régua que cria uma possibilidade de comparar o que cada um está entregando como conhecimento, que ela é indistinta no país todo e independe da modalidade. Ou seja, se você fez um bom trabalho, se você conseguiu entregar um bom conteúdo, se você conseguiu promover uma boa formação, esse sujeito vai ser refletido no resultado dessa avaliação. Então, quando a gente olha para uma realidade onde você está trabalhando com educação mediada por tecnologia, que exige um protagonismo muito maior do aluno do que a educação presencial. A disciplina do aluno nesse processo tem que ser, né? É bem distinta. Essa é a palavra mestre. A disciplina. Ou ele se adapta, ou ele adquire esse perfil, ou ele evade. Ele não permanece. E aí você olha para isso e agrega a isso outros componentes que são fundamentais. É um sujeito que está há mais tempo fora da universidade. É um sujeito que tem uma idade superior à idade universitária de está quem mais frequenta... maduro, né, para encarar esse desafio. Né? De quem frequenta o banco presencial. É um sujeito que é responsável pela renda familiar. Ou seja, você olha para esse contexto todo e você diz, e você tem que ir tão bem quanto aquele sujeito que está saindo da escola agora, não tem responsabilidade, que tem mais tempo né? para estudar, que o compromisso dele é menos extensivo, né, nessas outras responsabilidades, e ele tem que ter o mesmo resultado. Então veja o quanto é mais complexo, né? Quanto essa equação é mais complexa para quem está à frente de uma instituição que está à frente de um projeto de educação à distância. Ele tem que cumprir requisitos que são um pouquinho mais complexos do que aquele convencionalmente, aquele tradicionalmente realizado. Então é assim... É uma adaptação também, né? Passa por um processo de adaptação e também eu estava imaginando aqui, nunca tinha me ocorrido antes, mas se a gente olhar direitinho, a nossa convivência, o nosso diálogo hoje, muitas vezes é muito mais à distância, através do WhatsApp, né? E das redes sociais, do que propriamente o convívio presencial, né? Que às vezes a gente está em casa, mas não está em casa, né? A gente não gosta nem de receber mensagem por áudio. A gente já virou, né, de tecla. Então, assim, isso de fato acontece. Então, assim, a tecnologia hoje, a gente não vive mais sem ela. Eu acho que são competências que elas vão se acumulando ao perfil de cada um de nós. Então você fala assim, olha, no tempo em que eu precisava me comunicar e marcar um horário para estar com a pessoa e tinha que ser dessa forma, eu estava adaptado para aquilo. Então hoje as tecnologias me permitem que isso seja de forma diferente e isso acaba sendo possibilitado para que eu também execute, também me relacione dessa forma. E o que acontece com o passar do tempo e com o domínio dessas tecnologias, isso vai ficando cada vez mais familiar. Ao ponto de você olhar e falar assim, tanto faz se a gente se reunir presencialmente ou se a gente se marcar uma videoconferência para conversar. Isso não vai ter muita diferença quanto ao resultado da reunião. Quanto ao conforto que isso pode gerar, às vezes é muito mais favorável você fazer isso mediado por tecnologias.
Onde eu estou? Já aconteceu, e não foi uma só vez, em que estávamos em reunião e o professor Alberto estava preso no trânsito, numa avaliação do MEC. Pelo celular. Aquele dia que choveu, Que parou Maceió. cântaros, que parou Maceió. Era o encerramento da Encerramento da avaliação. O professor Juliano estava preso no trânsito, o professor Alberto estava preso no trânsito. E a tecnologia salvou. Estavam os dois na reunião. Estavam os dois na reunião, da mesma forma como estávamos nós na reunião. Então você olha para isso e fala, o mundo está muito diferente. Tá diferente. De que mesmo. maneira a universidade precisa se transformar para se comunicar com esse novo mundo? De que maneira ela faz isso? E aí você vê o desafio da universidade, quando fala de educação mediada por tecnologias, que é os nossos filhos já vieram de uma outra concepção tecnológica. A minha filha praticamente nasceu com o celular na mão, né? Se bem que ela está próximo dos 30 anos, então não foi exatamente uma nativa digital. Mas as pessoas que vieram há 20 anos, 25 anos atrás, já são nativos digitais. E que universidade eles vão encontrar? Quando a gente chama o celular, né? Quando pega, chama de telefone, né? Telefone. Ele é tudo. São tantas coisas que existem nesse equipamento que já virou uma parte Faz da gente. tempo que deixou ser telefone. A gente muitas vezes não usa nem o computador, né? O celular, ele Resolve já é tudo. né? E hoje tem aplicativos que você faz Pois é, praticamente você não precisa tudo. ter um tablet, ter um computador e ter um celular. Você usa o telefone. O telefone você usa para tudo. E como ele estava falando das crianças, as crianças já nascem teclando. É uma geração que já está nesse... Então vocês sabem como... Mas é real. Eles já mexem em tudo. Melhor do que nós. O impacto que eu tive foi... Uma vez eu com minha filha, conversando, ela era mais nova e tal, e perguntei, até para estimular ela, uma palavra, não lembro assim, se era com 2 S, aí eu disse, filha, essa palavra aí é como? Aí a gente tem o hábito, né? De escrever para ver como é que aí ela é. fez. Agora nem precisa isso, já faz assim, Google, falando por favor. no áudio. Eles mostram, né, isso. Hoje em dia nem precisa. E até para essas crianças, isso aí é muito interessante, porque isso faz com que eles aprendam mais, aqueles que se interessam mais. E assim, se você colocar uma criança de 8 anos de idade hoje, eu tenho 2 sobrinhos nessa mesma idade, e colocar uma criança de 8 anos, de 30 anos atrás, até a fala dessa criança atual é totalmente diferente. É verdade. Eles falam palavras mais difíceis. Por quê? Porque e está até no o YouTube, conhecimento deles é um conhecimento muito... Você fica sem além. acreditar que uma Tudo criança eles de 8 pesquisam. anos está falando daquele determinado assunto, e né? agora já começa até preocupações, né, com relação a essa inserção tão grande na vida deles, né? Sim, aí já exato. é outra página aí da Outro história, outro né? papo, né? Porque vai- Nós vamos interessante. discutir sobre isso futuramente, em um episódio. Existem os bônus, existem os ônus. Exato. Então, assim, a tecnologia ela está aí para auxiliar em muita coisa, mas ela também tornou o risco muito mais próximo por uma série de tantos motivos que acho que merece uma pauta mesmo específica sobre isso. Sim, com certeza. Porque é um grande problema. Quando se você quer utilizar a tecnologia e falar do papel dela como alguém que se vale de um recurso muito valioso para a sua formação, tá tudo certo. Quando você olhar para esse instrumento como um risco potencial para uma série de patologias, inclusive, isso também tá bastante próximo. E a gente desconhecia isso. Então, a questão de colocar a tecnologia como prioridade e fechar relacionamentos e tal, tudo mais, é uma realidade que já aflige muitas famílias e que é uma situação patológica mesmo, que precisa de um cuidado. Precisa ser discutida, analisada e buscar soluções para isso, porque é sério. São desafios contemporâneos que a gente não sabe ainda como lidar muito bem com isso, né? Verdade. Vai precisar de muita ajuda dos especialistas aí para olhar para isso. Inclusive, né, assim, é uma questão até com relação ao EAD, é uma questão até inteligente de usar o seu tempo, né, em vez de estar perdendo tempo ao seu favor. Não é? Você está estudando, você está adquirindo conhecimento, você está se preparando, né? Então, é também uma questão de conscientização, né? E uma grande alternativa, né? O EAD nesse sentido também. Né? E está fazendo alguma coisa que o seja Djalma útil para falou você. algumas coisas
vou puxar um pouquinho, porque é algo que eu tinha curiosidade. E eu sou bem curiosa em algumas coisas. Eu sei que você já citou alguns desafios, né? Da educação como um todo, da educação à distância. E assim, eu estou falando por mim. Aí eu estou falando que tem várias pessoas que têm o meu perfil e tem várias pessoas que têm um perfil totalmente contrário ao meu, claro. Eu sou uma pessoa que eu adoro pessoas. Eu adoro estar com pessoas, né? E eu lendo sobre a educação à distância, a gente sabe que um dos maiores desafios é justamente essa questão da interação, né? Que aí eu queria, minha pergunta é, o que o curso faz hoje para manter essa interação, trazer um pouco mais próximo? Porque eu acho que isso talvez seja um dos pontos que leva à evasão também, porque eu acho que durante a minha faculdade, por exemplo, ter o meu grupinho ali, que eu discutia, que a gente dividia, era muito importante. É isso que eu queria saber como é que funciona. Olha, esse desafio, quando a gente pensa em educação à distância, muito frequentemente se pensa sobre aquele conceito que você tem mais proximidade do que seria. E educação à distância é tudo isso. A educação à distância é exatamente o que cada um entende que é. Porque há uma diversidade tão grande de possibilidades de fazer que gera essa percepção individualizada. Ó, educação à distância é isso. Tá lá fria até às vezes, né? Para alguns projetos, educação à distância é leia a apostila, assista aquela videoaula e agora vem aqui e faça uma prova. Exato. Alguém vai dizer que isso não é educação à distância? Não, isso é educação à distância. Aí você vai dizer, essa é a educação à distância mais eficiente que você pode fornecer? Não, não é. Então, essa interatividade que é necessária fazer é um dos diferenciais do projeto do SESMAC EAD. Tá? Porque o que nós entendemos? Que tudo isso que faz parte do acesso que a tecnologia nos dá, esse volume gigante de informações, é uma parte que faz todo sentido para você ir buscar soluções. Maravilha. Mas ele por si só não resolve. Então, por exemplo, no nosso projeto, nós temos um projeto chamado Connect SESMAC EAD. Para falar dele, eu preciso puxar alguns dados, porque eu não vou lembrar de memória. Tranquilo, sou ruim de dado também. Mas é porque ele é até dinâmico. Se você hoje entrar lá e escrever Connect SESMAC EAD, já atualizando. A cada dia tem dados novos nessa plataforma. Tá? É muito interessante. Eu vou trazer dados que eu tirei antes de vir para a mesa. Né? Mas o que acontece no nosso projeto? Nós convidamos o nosso aluno a criar uma relação direta com um problema real de onde ele vive. Perfeito. Na sua comunidade. Na sua comunidade. Então, se ele mora hoje em Maceió e ele vive no Benedito Bentes, é uma realidade. Se ele mora no Prado, é uma realidade. Se ele mora no Poço, é uma realidade. Se ele mora em Marechal Deodoro, é outra realidade. Se ele mora em Marimbondo, é outra realidade. Se ele mora em Arapiraca, é outra realidade. Só que em todo lugar em que ele está inserido tem uma realidade a qual aquele conhecimento que ele veio buscar na universidade está disponível para que ele aplique. É isso que muda o nosso projeto. Então, quando você olha para esse projeto, você fala assim, aluno, você está convidado a ir na sua região, onde você mora, onde você habita, e bater na porta de uma associação, de um comércio, de uma empresa, de o que é que seja, uma loja que seja, e você vai convidar esse empresário ou esse responsável social por alguma coisa aí a te apresentar uma necessidade dele que pode ser melhorada ou pode ser resolvida pelos estudantes do curso do SESMAC e auxiliado por esses professores. Então, nós entendemos que isso é uma grande possibilidade, porque ele vai até a comunidade e busca isso. Agora, considere uma situação muito habitual. Ele bate naquela porta e o sujeito diz, entendi, mas eu não quero. Para o trabalho, para aquela avaliação que ele está submetido, aquilo não vale absolutamente nada. Por quê? Porque ele nem começou o trabalho. Então, ele não vai ter nem o que apresentar para apresentar ao professor para gerar uma atividade. Só que para ele, aquilo tem um grande conhecimento. Porque ao chegar naquela porta, receber um não, ele utilizou de uma abordagem, ele criou uma expectativa, adotou uma estratégia que para ele poderia ser exitosa e não foi. E tudo isso gera uma quantidade de informação para ele que na segunda vez ele já vai diferente para uma segunda abordagem. Ou seja, ele foi uma experiência ali, né? E na experiência, até na experiência negativa, eu digo muito que na experiência negativa a gente aprende muito mais do que uma positiva, né? E conceitualmente, isso daí que o Djalma está falando e o que que vocês aplicam, né, no EAD do SESMAC é um processo
extensionista, né? Um processo de São extensão. os projetos integradores, né, que a gente E usa. a extensão na sua essência, né? A extensão na sua essência que é o conhecimento fora das salas de aula, né? E depois trazer esse conhecimento. É a prática, para ser né? discutido. É a prática, É a literalmente. essência realmente da extensão dentro do EAD. É fantástico. Tão isso. rico isso, porque o aluno vai para fora, identifica o que ele pode contribuir com o conhecimento que ele trouxe dentro da universidade. E também traz para a universidade situações que identificam esse local onde a universidade atua de modo tão mais amplo, e isso transforma a abordagem educativa que a universidade tem que fazer. E ele não vai sozinho. Aí a gente já responde a sua pergunta. Perfeito. Porque esses projetos integradores, eles são feitos em grupos. Então, o aluno ele pode estar, como o Djalma falou, em Delmiro Gouveia, o outro pode estar em União dos Palmares, ou seja, um está num lado do estado, o outro está no outro lado do estado. Mas eles se comunicam e eles vão atrás da resolução desses problemas juntos. E aí vem as outras ferramentas que a gente utiliza, né, professor Djalma, para que esses alunos estreitem a relação. Então, assim, é muito gratificante quando a gente vê alunos de EAD falando nos grupos que nós temos de WhatsApp, já combinando de se encontrar, ele nem sabe disso, vai saber isso agora, para formatura. Que Então, aí massa. vocês assim, formatura para um curso em EAD. É muito raro isso acontecer, porque assim, a gente vê nas outras universidades que eles, como vocês tinham dito, eles não se encontram. Através do Conect SESMAC, através dos projetos integradores. E aí a gente entra na questão das licenciaturas, né, professor Djalma? A gente entra também na questão dos bacharelados. Os alunos, eles combinam de se encontrar dentro do próprio polo. Isso é muito bacana. Não, isso é grande importantíssimo. diferencial, Eu ia né? falar agora, porque você questionou, uma das perguntas seria os diferenciais do EAD SESMAC, né? E eu acho que esse já é um dos maiores, e depois você pode falar os demais. E tem também os cursos semi-presenciais. Não, e a gente Fala tá aí aqui pra lembrando eles. os números, né, professor Djalma? Isso, só para não Se ficar deixar, eu devendo. falo muito, né, professor? Não, mas isso é muito importante, porque é só assim... para não ficar devendo os números para quem está nos vendo, Não, né? E ouvindo. Hoje, nessa plataforma Conect SESMAC EAD, qualquer pessoa que está nos assistindo e que queira submeter um desafio, ele pode entrar na plataforma, estabelecer um desafio, nossos alunos vão identificar aquele desafio e se estiver alinhado aos propósitos do aprendizado que determinado curso está fazendo, são 16 cursos em andamento, ele pode ser selecionado para isso. Tá? Muito bom. Mas hoje nós temos só de projetos concluídos no SESMAC EAD, ou seja, feitos pelos alunos do SESMAC, que operam em Maceió, em Arapiraca, nos polos, né? De Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Índios, Marechal Deodoro e São Miguel dos Milagres. São Miguel dos Campos. São Miguel dos Campos, perdão. São 2.461, hoje, agora, né? 2.461 projetos concluídos. E deram feedback para... Porque são Concluídos. projetos, pelo que eu entendi, são projetos sociais, são projetos Empresariais, empresariais, né? E aí tem um feedback para aquele local. E aí o que é interessante? Não é uma solução acadêmica. Olha, a melhor solução é você comprar um determinado software que faz... Não! De repente, aquela padaria não tem condição de operar com aquela solução ideal. É algo viável mesmo, Algo é um projeto viável para Então aquele tem que ser negócio. viável sobre a questão do tempo, sobre a questão da tecnologia disponível, sobre a capacidade de investimento, sobre a Perfeito. capacidade de possibilidade de utilizar aquilo de forma real. Então não é realidade, né, professor? Daquele próprio estabelecimento. Porque então não é uma coisa que fala assim, olha, a melhor solução pela nossa leitura mais recente dos artigos, tal, é essa. Não, é para a realidade específica. Ou seja, se eu tenho uma empresa que tem uma capacidade de resposta em questão financeira melhor, você tem uma solução. Se você tem uma que está começando agora e precisa de uma outra necessidade, diante do mesmo cenário, a solução é diferente. Nós temos hoje 1.058 projetos ativos e 1.214 projetos desafios em andamento no projeto. Ou seja, é uma enormidade. E só de empresas, e aqui quando eu falo empresas, a gente pode ter associações, pode ter ONGs tudo. e etc, né? 774 empresas conectadas hoje por essa plataforma. E vale salientar que todas do estado de Alagoas. Então é uma realidade assim
Primeiro que isso tem levado o nome do SESMAC para fora. Eu tenho sido convidado a falar sobre essa realidade extensionista no SESMAC por congressos pelo Brasil. Então, estive agora no Congresso Brasileiro, tivemos lá em São Paulo, acabamos de ser convidados para fazer parte de um livro para falar sobre práticas disruptivas, né, inovadoras na educação superior, falando sobre esse projeto extensionista. Então, são assim questões que são transformadoras no ensino superior e que está sendo feito a partir do projeto SESMAC EAD. Então, são coisas assim que são desafios muito expressivos diante da forma de abordar o que pode ser feito para a formação desse sujeito. É importante a gente dizer que o que a gente estuda, né, o que a gente chama de hard skill, conteúdo duro propriamente dito, ele é passageiro, ele tem uma obsolescência, ele tem uma validade temporária. Depois ele vai sendo atualizado. Já a forma como você aprende, a forma como você aborda, faz toda a diferença. A maneira como você estimula esse sujeito a abordar, isso permanece na essência dele como profissional. Que é isso que a gente chama de competências socioemocionais e que a literatura chama de soft skills. E isso a gente tem que dizer como o aluno tem que fazer. E isso é explorado pelo ENAD. E é por isso que o nosso aluno vai bem na ENAD. Então, o Alberto colocou aqui, o professor Alberto colocou a questão da logística como o melhor curso. Foi a melhor nota do Brasil, considerando cursos presenciais e à distância. Ou seja, um curso à distância do SESMAC teve a melhor nota de todos os cursos, quer sejam presenciais ou EAD no Brasil. E outros cursos também que participaram do ENAD são os melhores cursos do estado de Alagoas, alguns do Nordeste, ou seja, nós temos os melhores no ENAD. Mas isso perfeito e parabéns mais uma vez, porque assim mostra o compromisso da equipe, né, que está nesse processo. Parabéns para todos, porque é um projeto que não se faz só. É um projeto que você precisa fazer ele envolvendo uma equipe que é muito grande. Imagina disso. Mas nós tivemos... Na verdade, tem para quem não conhece, assim, não é da área de educação, o MEC, né, determinou, né, assim, que as instituições de ensino, e elas como um todo, tivessem 10% da sua carga horária destinada à extensão, né? E aí muitas instituições entendem de forma diferente, né? E o que é muito bom ver nessa inovação que o EAD, que vocês estão trazendo aí, e o SESMAC está tendo o privilégio de ser o catalisador disso, que está inserindo na própria matriz curricular muito antes dessa exigência, né? A gente já trabalhava isso. Né? Exatamente. A gente tinha um prazo para fazer isso pelo MEC e a gente conseguiu fazer 2 anos antes. E de forma bastante eficiente. Foi muito interessante, João, porque se você dissesse assim, olha, a gente imaginava que isso fosse alcançar isso, a gente tinha essa expectativa, mas foi muito rápido. Mas nós fizemos de forma responsável. O que nós fizemos? Quando veio esse projeto foi inspirado numa experiência da Universidade Miguel Hernández da Espanha, da qual tive a oportunidade de conhecer. Né? Alguns professores vieram até o Brasil e eu tive a oportunidade de estar próximo deles. E aí eu falei, puxa, isso é o que eu quero fazer, isso que eu acho que é interessante. Hoje a Universidade Miguel Hernández tem acho que mais de 12 mil empresas conectadas a esse projeto. Nós estamos há 2 anos, praticamente, um pouco menos, a gente está com quase 1.000. Sem falar no impacto da função social. É isso que eu ia falar. Fantástico, não só do fantástico. aprendizado do Imagina estudante, isso né? num Mas o município resultado. pequeno de 5 mil, de 10 mil habitantes. Vocês têm alguma empresa que realmente aplicou aquele projeto? A grande maioria já aplica. Já aplica e já tem o resultado. O aluno, ele não só mostra o que aquela... Porque assim, nós temos 9 cursos na área de gestão. Né? E assim, e o bacana do Conex e dos projetos integradores é que não somente aqueles cursos de gestão trabalham nisso, os outros cursos também podem ajudar, podem estar junto. Então imagine um curso de administração trabalhando junto com a licenciatura em letras, por exemplo, que ao mesmo tempo trabalha com o curso de serviço social, que trabalha com estética e cosmética e que aí brinca com a engenharia civil. Então assim, tudo isso está inserido em um projeto só, na maioria das vezes.
Não são todas as vezes, mas um projeto só pode acarretar tudo isso. Então, a gente consegue trazer os alunos de cada um desses cursos, logicamente mediado pelos docentes. Cada um com suas habilidades, contribuindo para o resultado final do projeto. E Perfeito. futuras, às vezes, ideias de de empreendedorismo, às vezes até a própria busca das empresas de pessoas, né? Já gera aí uma ligação, né? Essa interação é fantástica. Né? O que é uma coisa que é muito desafiadora é o seguinte: você tem uma universidade que, no nosso caso, tem 16 cursos à distância. Por que não fazer esses cursos conversarem? Né? E muito frequentemente, na educação tradicional, esses alunos entram no curso e ficam presos, entre aspas, nesse curso durante o tempo todo. E tem um colega do lado de um curso que pode ajudá-lo. Na vida habitual nossa, profissional nossa, cotidiana, contemporânea, nós não somos profissionais multidisciplinares dentro das equipes que nós operamos? Por que a universidade não consegue fazer isso? Então, quando a gente abre a nossa plataforma e diz, olha, vou dar o exemplo do projeto que o Serviço Social fez com uma... Vira uma associação, uma ONG, né? Fizeram uma... Com filé. Ei, meu Deus, cooperativa. Me fugiu aqui instantaneamente. Com uma cooperativa de profissionais que trabalham com filé. Até então, eles estavam isolados, sozinhos, cada um fazia uma coisa. O curso de Serviço Social foi lá e agrupou isso. Isso virou um projeto que hoje várias famílias se mantêm desse projeto. Que coisa linda. Que nasceu de um projeto integrador extensionista. Quem foi colaborador desse projeto para a professora coordenadora do curso de Serviço Social, professora Marília, a quem eu mando meu abraço e tenho uma admiração gigante. O professor Alberto, da Gestão Pública. A partir disso, ele foi lá e prestou seu auxílio como profissional e coordenador do curso de Gestão Pública para que aquela cooperativa e como profissional da área de gestão tivesse êxito para fazer aquilo. E não esqueça do marketing. O curso de marketing também fez uma diferença muito grande. E aí o que acontece? Alunos dessas origens, diferentes daquela origem de quem iniciou o projeto, conseguem colaborar com esse projeto. Então veja, a universidade tem muitas portas. Como ela consegue, como ela pode fazer combinações dentro desse universo para solucionar essas situações que o mercado, que a sociedade precisa e que estão lá dentro. Existe esse estoque intelectual dentro da universidade. Além dos professores, que são pessoas que estão se ressignificando também, pegando aquele gancho seu. Hoje o professor tem que se ressignificar. Ele não é mais o sujeito que trouxe aquele monte de livro que vai apresentar na lousa. Muitas vezes o aluno já chega lá já sabendo do que é que vai, já entendendo o que é que o professor vai trazer. Porque a gente disponibiliza o material antes. Então, assim, antes das aulas acontecerem, os alunos já estão inseridos na plataforma, já estão inseridos em tudo que ele vai ver durante aquele módulo, né? Porque é modular. O nosso sistema, ele é modular. Diferente das outras universidades que trabalham com semestre. Então, isso torna mais dinâmico o processo. Não, mas vocês sabiam quem está chegando ao final já. Vocês acreditam que passou rápido, né? Não, mas assim, o que eu mais fico encantada, de verdade, é porque existe um estigma, né? Que é o aluno que faz EAD, é ele, a tela e ele. Apenas. Eu confesso a você. Não, tô falando de verdade, eu confesso a você que eu tinha esse preconceito com o EAD. Mas existem muitas pessoas com esse preconceito. Então, lógico, eu venho do ensino presencial como professor e quando me convidaram, quando o SESMAC me convidou para fazer parte do EAD, para inserir o EAD na instituição, eu faço parte desde o início. Lá no Campus 4 era muito bacana ali que a gente ficava tentando dizer o que é que a gente vai colocar, o que é que a gente vai poder ofertar, o que é que enfim, eu tinha esse certo medo e hoje eu posso dizer seguramente. Eu sinto falta, assim, da sala de aula presencial, é lógico, a gente sente falta. Mas, porque a gente está acostumado com isso, né? São 12 anos nessa lida. Mas o EAD, ele tem um gostinho especial. Ele mostra um pouco do que você é capaz. E muitas vezes daquele aluno que a gente achava
que assim, ele está vindo ali da roça, os pais são agricultores, eles não tiveram a oportunidade de estudar e eles estão investindo no filho, e o filho ajuda na roça e estudou a vida toda em escola pública, numa cidade pequena, muitas vezes sem muito recurso e tal, e ele entra e a gente consegue ver todo o processo de transformação desse aluno. Não somente na questão do estudo, mas principalmente inseri-lo na tecnologia como um todo. Isso é muito gratificante. Não, isso é perfeito. É oportunizar a educação para todos e com responsabilidade. Porque, assim, o que vocês apresentaram aqui, nesse tempo que passou tão rápido, que passou super rápido mesmo. Foi um amor. Não, e a gente sente e percebe a dedicação e a responsabilidade e o comprometimento de vocês nessa formação. E parabéns mais uma vez a toda a equipe EAD SESMAC, viu? Uma equipe primorosa. Então pode esquecer da equipe multidisciplinar, né, professor? Já dos nossos tutores, e assim, os professores, principalmente, a gente tem uma equipe multidisciplinar, assim, que atua diariamente nesse processo, né? Os tutores que estão ali segurando os alunos, segurando os professores, dando bronca na gente, que é coordenador também, lógico, porque eles é que tem aquele canal direto com o aluno. O aluno, ele não está sozinho. A gente diz muito isso e a gente usa isso todos os dias. Não é porque o ensino é à distância que nós estaremos distantes. Pelo contrário. O ensino ele é à distância, mas nós estamos juntos e colados. Perfeito. A presença se dá de várias formas, né? De todas as formas. Bora fazer um brinde para encerrar Vamos. e em forma de Se me agradecimento. permite um único registro, além dessa nota do ENAD, tem uma outra avaliação que o Ministério vem até a instituição para avaliar os seus cursos. De loco, né? Isso, a avaliação do curso em si, né? Do curso em si, pelos profissionais indicados pelo Ministério da Educação. E nós passamos por 16 avaliações, desde a implantação do projeto agora, há 2 anos e pouco agora começaram as avaliações. E dessas 16, nós tivemos 4 notas submáximas, nota 4, e 12 notas máximas. Fantástico. Tivemos 12 notas 5. Ou seja, a gente consegue fazer com que o nosso aluno vá bem no ENAD, ele aprendendo e tirando nota 5, e os profissionais indicados pelo MEC para avaliar os nossos cursos também têm dito que o SESMAC é nota 5. É diferente. Não tinha como ser O diferente. SESMAC faz a diferença. Não Eu tinha acho que o como ser brinde de diferente. hoje vai ser os parabéns, Parabéns pelo desempenho. Ao né? EAD. A todos nós. Enfim, Obrigado. mais um episódio do Faz SESMAC. Fala aí.